Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Lisboa. Sou candidato a vereador aqui na cidade de Araruama e tenho observado uma coisa. Me calei um tempo nas redes sociais observando o cenário político, né, na nossa cidade. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a gente vê muito candidato a vereador falando de projetos e outros mais fantasiosos, enfim. A gente vê muita gente boa também, a gente vê outras pessoas também que a gente vê que não tem uma expressão política definida e não conseguem se expressar. A questão é a seguinte: quando a gente pleiteia um cargo à vereança, eu acredito que a gente deva atender toda uma cidade, não apenas um pequeno grupo. Então, uma forma que eu achei interessante é de falar propostas, falar sobre propostas através de vídeos na internet. Uma coisa que todo mundo vai concordar é que a Araruama precisa evoluir, a gente precisa evoluir, né? A gente precisa entrar numa nova era, uma era mais cibernética, de aplicativos e outras coisas. A gente tem que sair desse tempo do caderninho. Mas uma coisa muito preocupante em nossa cidade, apesar de termos 520 candidatos, né, a vereador, a gente não observa muitos falarem sobre pretensões ou projeções de ideias para 2021. São algumas propostas até interessantes, mas uma coisa chama muita atenção: ninguém fala sobre o auxílio emergencial que vai acabar em 31 de dezembro, né, ao que parece, em 31 de dezembro. Então, já pega o início de um mandato, né, onde o vereador ele pode ter um papel ali fundamental também no enfrentamento, né, a uma crise econômica talvez, ou o iniciozinho de um aperto econômico. Por quê? Quando esse auxílio acabar, em 31 de dezembro, parece que é o último dia, a partir de janeiro, as pessoas já vão estar desamparadas. Muitas delas em nossa cidade também receberão auxílio. A gente pôde ver as filas na Caixa Econômica Federal e muitas dessas pessoas certamente vão estar desamparadas. De que forma a prefeitura poderia estar ajudando essas pessoas de uma forma social, né? De que forma a Câmara de Vereadores poderia estar atuante nesse sentido de tentar proteger essa parte social, porque vai ter um impacto muito, muito grande, né, em nossa cidade, essa questão. Assim como uma outra preocupação é de manter os empregos, né, em nossa cidade. Como é que o que o vereador pode apresentar junto ao executivo lá e o legislativo, e eles tentarem todos juntos um meio de ajudar as pessoas e o comércio. Então, manter os empregos é muito importante. A cada uma família, geralmente são duas pessoas, né? Não importa se é um pai com filho, um casal, enfim, geralmente tem duas pessoas e mais uma criança. Então, quando você fala que perderam 10 empregos na cidade, são 25 pessoas atingidas diretamente e outras tantas indiretamente através do dinheiro que vinha daquela família que trabalhava, que não vai mais atender ao cara da padaria, ao cara do açougue, ao supermercado, porque aquela pessoa ela ficou desempregada, ela não tem dinheiro para se manter. Então, o impacto social disso vai além do emprego da pessoa, atinge muito mais coisas ao redor. Então, acho que é importante a gente pensar nisso para que a Araruama consiga manter os seus empregos, consiga atravessar esse período difícil. Existe, segundo as projeções, estudos aí, de que o saco de 5 quilos do arroz, né, ele vai continuar subindo até dezembro. Em dezembro ele deve estar custando aí entre 50 e 55 reais, alguma coisa assim. Então você imagina em dezembro um arroz custando 55 reais, um saco de 5 quilos. Em janeiro não tem mais auxílio emergencial, então talvez a prefeitura devesse pensar no fundo, a Câmara de Vereadores, já que entrar em 2021, pensar num fundo, um planejamento de auxílio um contingente emergencial para atender essa demanda, que vai ser uma demanda grande. Muitas pessoas vão ser lançadas na linha da miséria, porque não vão ter de onde tirar o seu sustento e não vão estar recebendo auxílio. Essa é uma das grandes preocupações, acredito, do governo atual, né, do Bolsonaro quanto a isso, como manter isso depois, porque muita gente pode ser realmente lançada e vai ser lançada na linha da miséria. Isso é muito triste. As pessoas não vão ter sustento. Então, acho que a Araruama pode dar sua contribuição no seguinte sentido, de que os pretensos vereadores, aí agora vai aparecer um monte de gente falando, né, possam estar criando leis nesse sentido de facilitar, né, esses acontecimentos sociais para
no sentido de ajudar, né? Possam estar manobrando através de leis para estarem realmente ajudando a população. Então é muito importante isso, que se mantenham os empregos, a redução do ISS, a isenção de taxas de serviço da prefeitura. Às vezes uma taxa de serviço que você deixa de cobrar de 50, 100 reais é uma conta de luxo que o cara paga na casa dele. A gente deve ajudar a fomentar empregos, a manter os empregos na cidade. Porque é muito difícil depois se recolocar com a economia enfraquecida, diversas pessoas necessitando de assistência social e é muito complicado conseguir manobrar tudo isso de uma forma positiva. Então, eu acho que tem como você, pelo menos, sofrer menos com isso, esse impacto, né? Ajudar a frear esse impacto. E essas são algumas medidas. Vamos falar, por exemplo, do taxista. O taxista deve pagar uma taxa em torno de 400 a 500 reais, né, de alvará, acredito eu, para que possa estar rodando com seu automóvel aqui na cidade de Araruama. Então é necessário que a Câmara de Vereadores lá bote leis, né? E essa é uma das coisas que eu pego muito nessa parte econômica, né? Eu acredito que é uma parte muito delicada e eu não vejo muita gente falar sobre isso. Quando você reduz a taxa desse alvará do taxista, quando você reduz a taxa, você está ajudando o cara. Quantos dias ele tem que rodar para pagar uma taxa de 400 reais? Hoje você tem Uber, você tem táxi compartilhado, você tem mototáxi. Então você tem um ônibus, você tem uma diversidade maior de transportes e isso naturalmente cai o faturamento do taxista. Então ele não tem como botar o cara para pagar uma taxa dessa, você acaba sufocando, esmagando o cara, daqui a pouco o cara não consegue trabalhar, não consegue rodar e não consegue sustentar sua família. Então a prefeitura, na verdade, ela não está perdendo. Os governantes, os vereadores que propõem leis nesse sentido, eles estão ganhando, eles estão ajudando o governo a ganhar, porque essas pessoas são menos pessoas que vão precisar dos programas sociais da prefeitura depois, né? Vão precisar de ajuda. Então é muito importante que a gente ajude as pessoas a caminharem, né, com as suas pernas para manter esses empregos na cidade, que já são poucos, a gente tem um índice de desemprego muito alto, a gente vê pessoas nas redes sociais pedindo emprego, pedindo cestas básicas, enfim. Então isso dá para se acompanhar, mas não existem dados, indicadores de qual o índice de desemprego na cidade, a gente não consegue. Então acho que é muito importante que esses vereadores agora olhem para 2021 com carinho e pensem melhor nessa questão econômica, né, de que forma eles podem estar ajudando nisso aí. Espero que vocês tenham gostado, foi só uma conversa, a gente vai falar também sobre outros assuntos, como saúde, pavimentação, urbanismo, enfim, para que a gente possa estar tentando transmitir as nossas ideias, né, através aqui da internet, né, onde a gente consegue alcançar as pessoas de condomínio, casas, ou lugares onde a gente não conseguiria acessar. Então, eu acho que é importante levar isso para o coletivo de uma forma maior. Eu acho que a internet é esse caminho, porque a gente tem que apresentar propostas para a cidade inteira, para ajudar a cidade inteira, não para ajudar apenas um pequeno grupo. Claro, pequenos grupos também podem ser favorecidos através de outras leis, mas eu acho que o impacto social que a gente tem que enfrentar, eu acredito que a gente deva falar com a quantidade maior de pessoas, porque eu acredito que muita gente concorda com boa parte do que foi dito aqui, quanto a precisarmos evoluir, precisarmos manter empregos, precisarmos ver essa parte social, de repente criar um fundo, alguma coisa. Então são propostas que ficam aí para 2021, para que haja logo no começo um trabalho realmente para que essas pessoas possam ser assistidas. Porque tende a ser um impacto realmente social muito grande, isso vai muito além. O desemprego, a fome, ele gera aumento dos índices de violência, ele gera aumento dos índices de depressão, pessoas que vão precisar de atendimento, precisam de atendimento, né? Médico, psicológico. Então, acho que são questões a serem pensadas, né, já para 2021. E me causa estranheza que até agora eu não escuto as pessoas falarem nisso. Só falam de númerozinho e bom dia, boa noite, e economicamente, politicamente, as pessoas não se pronunciam, não se posicionam nesse sentido. Então acho que é isso aí, a gente deve facilitar a abertura das empresas na cidade, burocratizar, né, para que o cidadão consiga se estabelecer na cidade de Araruama, as leis devem seguir nesse sentido, e que as pessoas possam realmente ganhar um ar, respirar, né, para que possam manter esses empregos, né? Então, acho que os governantes, os vereadores, pretensos vereadores, os
prefeitos que entrarem devem seguir nesse sentido, para que não venhamos a ver mais situações como a opressão que teve aí, os camelôs, cenas tristes, né, que se repetiram por alguns dias e que realmente mexeu com toda a cidade. Acho que isso aí a gente não quer ver, a gente tem que sim combater esse tipo de situação, mas de uma forma inteligente, né, favorecendo essas pessoas e a cidade também. Eu acho que isso é possível